Olá pessoal, a nossa aula de hoje refere-se aos estudos demográficos sobre a população brasileira, que é justamente isso, demografia. A palavra demo significa povo e grafia vem do grego graphen, que significa descrever, e no conceito que nós adaptamos significa estudo. Então, os estudos sobre a população brasileira. O órgão responsável pela captação desses dados indicativos sobre o crescimento ou a diminuição da população do país é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E os instrumentos que nós temos para avaliar se a população de um país está aumentando ou diminuindo é o estudo do seu crescimento natural ou vegetativo, que é resultado da análise das taxas de natalidade, das taxas de mortalidade, da taxa de fecundidade e do crescimento demográfico, que é o que nós vamos analisar no final dessa aula. Sabemos que o Brasil é considerado um país de dimensões continentais. Isso é um apelido que ele ganhou devido ao fato dele possuir um território de mais de 8.517.000 km² de extensão, o que faz com que o Brasil ocupe a 5ª posição mundial em extensão territorial. Ao fato que o Brasil é muito grande, ele é chamado de país-continente. Só que como ele está cercado por outros países da América do Sul, em suas fronteiras, ele não pode ser considerado um continente, e sim um país da América do Sul. Para avaliar a população do país, nós vamos fazer a separação entre dois tipos de população, a população absoluta e a população relativa. Chamamos de população absoluta o número total de habitantes de um país. Chamamos de população relativa ou densidade demográfica o número médio de habitantes em relação à área ocupada por quilômetro quadrado. O Brasil é considerado um país populoso e pouco povoado. Qual é a tradução que nós podemos fazer disso? Por que o Brasil é um país populoso? Porque apesar do IBGE ter divulgado no último censo de 2010 que a nossa população era de pouco mais de 190 milhões de habitantes, no ano de 2015 nós já atingimos a marca de 200 milhões de brasileiros. Então o Brasil é um país populoso porque ele tem uma grande população absoluta, ficando apenas atrás da China, que tem quase 1,4 bilhão de habitantes, a Índia, que tem quase 1,2 bilhão de habitantes, os Estados Unidos, que ocupa a 3ª posição, com pouco mais de 300 milhões de habitantes, a Indonésia, com cerca de 235 milhões de habitantes, e o Brasil, que atualmente já configura-se com uma população de 200 milhões de habitantes. Apesar de sermos um país de dimensões continentais e um país populoso, o Brasil ele é pouco povoado, porque ele apresenta uma baixa densidade demográfica. Uma densidade demográfica média de cerca de 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Qual é a conclusão que nós fazemos disso? Que o Brasil é um país populoso e pouco povoado. Como é que a gente observa essa situação controversa? O fato de que a população brasileira está irregularmente distribuída, ou seja, há áreas com grande concentração populacional ou demográfica, como é o caso das regiões litorâneas do nosso território, e existem áreas que apresentam vazios demográficos. As áreas mais povoadas de uma região são consideradas ou classificadas como espaços ecúmenos, que são aquelas áreas propensas à ocupação humana. E aí a gente tem as áreas de planície, as regiões próximas aos rios, as regiões industriais e as áreas cujas características naturais e socioeconômicas dificultam a ocupação humana são chamadas de espaços anecúmenos. E aí a gente tem o sertão nordestino, a área da floresta amazônica e as regiões de topografia ou relevo bastante acidentado. Identificamos que nos últimos anos o Brasil vem apresentando uma diminuição no ritmo do seu crescimento vegetativo. Ora, o que é crescimento vegetativo? Existe um conceito muito claro. Crescimento vegetativo é o resultado da diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A taxa de natalidade de um país refere-se ao número de crianças nascidas em um determinado país
no decorrer de um ano em cada grupo de 1.000 habitantes. Já a taxa de mortalidade refere-se ao número de mortes ocorridos em um país num determinado ano em cada grupo de 1.000 habitantes. Então, quando a gente subtrai o número de nascimentos de pessoas que nasceram naquele ano do número de pessoas que morreram naquele ano, a gente avalia o crescimento vegetativo dessa população, que nas últimas décadas vem apresentando uma diminuição do seu ritmo de crescimento. Hoje o nosso crescimento vegetativo está em torno de 1,7 por 1.000, o que faz com que ele seja menor do que acontecia na década de 50, na década de 60 e sobretudo na década de 70, quando houve o fenômeno da explosão demográfica, mas ele ainda é considerado elevado, se nós compararmos aos países desenvolvidos, como a França, como a Alemanha, como a Bélgica, que já apresentam taxas de crescimento vegetativo negativos. Dentro desses aspectos de crescimento natural ou vegetativo, outro elemento indicador importante são as migrações. Vejam que eu estou falando migração, sem E e sem I, porque as migrações correspondem justamente às duas ações. Correspondem à entrada ou à saída de pessoas de uma região. Quando você emigra, significa que você saiu de uma região, de um país, de uma cidade para outra. Quando você imigra, ocorre a partir da sua entrada em determinada região. Então, se eu saio daqui de Maceió e vou para um bairro qualquer da cidade, ou vou para outro estado e encontro um japonês, eu me deparo com um imigrante. Ao passo que esse japonês, quando se deslocou do Japão, ele tornou-se um emigrante. Por isso que o conceito de imigração, ele deve ser subdividido no ato de emigrar, que é a saída, e no ato de imigrar, que é a entrada. As migrações, elas apresentam causas variáveis, que variam como fatores geográficos, as condições naturais do ambiente, como secas, como tempestades, acidentes ou fenômenos naturais, apresentam fatores socioeconômicos, como desemprego, a miséria, e apresentam também fatores culturais. Dentro desses elementos, é muito importante a gente ressaltar a situação dos africanos. Apesar de o Brasil ter sido o país que mais recebeu africanos no continente americano, a vinda dos africanos para o país não pode ser considerada uma migração, porque a imigração é um ato voluntário e os africanos foram escravizados em nosso território. Agora, portugueses, italianos, espanhóis, sírios, libaneses, eslavos, esses sim que são considerados um grupo significativo de imigrantes, dando destaque para o final do século XIX e o início do século XX, mais precisamente o ano de 1908, que marca o grande ciclo da imigração japonesa em território brasileiro. Outro aspecto que nós devemos observar é a classificação das migrações. As migrações, elas podem ser internas, quando as pessoas se deslocam dentro do seu próprio país, e elas podem ser externas, que são as migrações que ocorrem entre países. As migrações internas podem ser interregionais e intrarregionais. As migrações interregionais as migrações interregionais ocorrem de uma região para outra. Então, eu moro em Maceió e vou me deslocar para Salvador. Então, essa não é uma migração interregional, porque tanto Maceió quanto Salvador fazem parte da mesma região, que é a região Nordeste. Mas se eu me deslocar de Maceió para São Paulo, é uma migração interregional, porque Maceió é uma cidade nordestina e São Paulo é uma cidade da região Sudeste. E existem também as migrações intrarregionais, que é aquela em que o deslocamento ocorre apenas entre as cidades, como no exemplo anterior, Maceió, Salvador, Recife, Maceió e assim sucessivamente. Existem basicamente 3 tipos de migração interna. A migração de transumância, que é chamada sazonal, que é uma migração periódica e ela está geralmente relacionada a fatores naturais ou geográficos e também socioeconômicos, como no caso da seca, onde o trabalhador rural
incapacitado de trabalhar o solo devido à escassez de água na região, ele vai para frente de trabalho em outros estados e na época da chuva ele retorna ao seu ambiente de origem. Essa migração é considerada uma migração periódica, daí o nome transhumância ou migração sazonal. O segundo tipo de migração que nós vamos analisar é a migração pendular, que é considerada uma migração diária, daí o nome pendular, porque se associa ao pêndulo do relógio que vai e volta. Ela acontece quando o trabalhador ou indivíduo ele reside em um bairro ou uma cidade diferente daquela que ele trabalha. Então ele é obrigado a fazer o percurso, sair de casa de manhã para trabalhar e estudar e só retornar à sua cidade ou ao seu bairro no final da noite. Por isso que a migração pendular dá origem às cidades dormitórios. E o terceiro tipo de migração interna é chamada de êxodo rural. Qual é a diferença da migração do êxodo para a transhumância? Enquanto a transhumância é a migração periódica, o êxodo rural é uma migração definitiva, que caracteriza-se pela saída do homem do campo em direção às grandes cidades. Então, retomando o início da nossa aula, nós vimos que o Brasil é um país populoso, só que a população está mal distribuída. E hoje o que é o Brasil? Ele é um país urbano e industrial. Mais de 85% da população brasileira hoje reside em áreas urbanas, tendo a região sudeste como a região mais povoada e populosa do país. Em segundo vem a região nordeste, em terceiro vem a região sul, em quarto vem a região norte e em quinto vem a região centro-oeste. Isso em ordem de povoamento. Lembrando que nesse processo de povoamento e de migração, ocorreu uma urbanização descontrolada, trazendo sérias consequências para o meio ambiente, como a favelização, o desemprego, o aumento da miséria, da fome e, consequentemente, a ocupação de áreas impróprias à ocupação, a habitação, como é o caso das áreas verdes e as áreas de encostas, que são sujeitas a deslizamentos constantes. Outro aspecto para analisar o índice populacional é a utilização ou estudo de um gráfico chamado de pirâmide etária. A pirâmide etária é um gráfico que serve para analisar a evolução da população do país, o seu desenvolvimento, dividido por sexo e idade. Então, do lado direito da pirâmide, nós temos a classificação das mulheres e no lado esquerdo da pirâmide, a classificação dos homens. Hoje, o Brasil passa por um processo chamado de transição demográfica. A palavra transição significa mudança. Então, nós estamos mudando de um parâmetro, de uma base de pirâmide de crescimento vegetativo muito larga, para um estreitamento da base e um alargamento do topo. Ou seja, o Brasil está se tornando um país de idosos. Isso devido ao fato da diminuição da natalidade e do aumento da expectativa de vida. Fato que fez com que o desenho da nossa pirâmide etária de funil se transformasse em um desenho mais irregular. Que elementos a gente pode identificar ao analisar uma pirâmide etária? Quando nós observamos a base, que é larga, a gente percebe que há um grande número de crianças e isso é um indício de um país subdesenvolvido. Significa dizer que o crescimento vegetativo ainda é muito elevado. Quando o corpo da pirâmide é muito estreito, isso indica que as taxas de natalidade são elevadas, porque muitas daquelas crianças que nasceram não estão conseguindo sobreviver à idade adulta e ao número de idosos. Nesse tipo de situação, o topo da pirâmide torna-se muito estreito, o que indica elevada mortalidade, pequeno número de idosos, consequência de uma precária condição de vida. Já no Brasil da atualidade, nós estamos vendo um estreitamento da base, um alargamento do topo com aumento do número de pessoas adultas e um alargamento também da base da pirâmide. Por quê? Porque está aumentando a expectativa de vida do brasileiro. Fato que está fazendo com que os especialistas estejam trabalhando para rever o conceito de idoso e isso está na base dessas reformas políticas, como a reforma da Previdência Social, que envolve o aumento da expectativa de vida do brasileiro. Outro aspecto a ser analisado é a taxa de fecundidade. Não podemos confundir taxa de natalidade, que o conceito já foi apresentado anteriormente, com taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade
significa o número médio de filhos por mulher. E ela varia geralmente dos 15 aos 49 anos, ou dos 12 aos 45 anos. Ela inicia-se a partir da primeira menstruação e ela termina com a menopausa, que é quando a mulher ela não tem mais a capacidade para gerar um filho, ou seja, ela sai da sua idade reprodutiva. Que fatores levaram a uma diminuição da taxa de fecundidade no Brasil? São diferentes os fatores da diminuição da fecundidade e da diminuição da taxa de mortalidade. No Brasil, a diminuição da mortalidade vem acontecendo em consequência da melhoria de políticas públicas de saneamento básico. Quando a população deixou de ser rural e tornou-se urbana, nas cidades, por mais precárias que fossem as condições de vida, as pessoas encontraram melhores condições, saneamento básico, acesso à água tratada, apesar de o número ser muito menor do que o que a população precisa, mas não se compara à precariedade que é no campo, acesso a médico, acesso à vacina, fato que contribuiu para a diminuição da mortalidade. Já a diminuição da taxa de fecundidade teve uma consequência direta da entrada da mulher no mercado de trabalho. Quando o Brasil era rural, até a década de 40, nós tínhamos famílias muito numerosas e isso fazia parte da conjuntura tanto cultural quanto econômica. Quando o Brasil rural, a atividade econômica mais importante eram as atividades agrícolas e silvícolas. Então, quanto maior fosse a família, maior seria a sobrevivência dessa família, porque seriam mais filhos para trabalhar nas lavouras, contribuindo assim para o sustento de seus pais. Quando o Brasil torna-se urbano e industrial, o custo de criação dos filhos na cidade, ele aumenta, o trabalho infantil torna-se uma proibição legal. Então isso, a mulher passa a entrar no mercado de trabalho e isso atinge diretamente a taxa de fecundidade, porque no Brasil rural os casamentos eram precoces, no Brasil urbano os casamentos são tardios. Então a mulher que se casava na década de 40 e 50 aos 15 anos, hoje ela casa em média aos 25 anos, então ela diminuiu 10 anos do seu tempo de fecundidade. Então soma-se a isso ao fato de a maternidade não ser mais um destino, e sim uma opção. E muitas mulheres não querem abrir mão da carreira para ter filhos. E a consciência também do custo de criação dos filhos. Isso foi impactar diretamente em outro indicador, que é a PEA, População Economicamente Ativa. A população economicamente ativa corresponde ao conjunto de pessoas que é considerada apta ao trabalho. E aí se encontram jovens acima de 14 anos e pessoas que estão ainda na classificação de adultos produtivos, sem contar a população de idosos. Mesmo quem está desempregado faz parte da população economicamente ativa, porque o fato dele estar desempregado não é por causa da sua incapacidade laborativa, mas sim pela falta da oferta de emprego, fruto da modernização e da baixa escolarização de grande parte dos trabalhadores brasileiros. E o outro indicador é a população economicamente inativa. Aí entram estudantes, idosos, donas de casa, que são aquelas pessoas que são consideradas, não fazem parte do trabalho que é considerado apto para o crescimento econômico do país. Então, a partir dessas análises, nós podemos obter dados significativos do estudo da nossa população, onde a primeira parte desse estudo referia-se aos povos que constituíram a nação brasileira. Somos todos brancos, somos todos negros, somos todos índios, porque cada um de nós fazemos parte de um único tronco, um tronco miscigenado, que começa lá em 1494 e que permanece até hoje. Nós temos no Brasil áreas de repulsão populacional, que são aquelas áreas mais pobres, áreas onde as atividades econômicas são mais difíceis, é o caso da região Nordeste, e dentro do Nordeste uma região que é a região do Sertão Nordestino. E temos áreas de atração populacional, com destaque para a região Sudeste e o estado de São Paulo. Então, apesar de a região Sudeste e o estado e a cidade de São Paulo serem consideradas as áreas mais populosas e povoadas do Brasil, hoje São Paulo não é mais, a região Sudeste, o principal destino dos imigrantes. Vejam, ainda apresenta grande número de imigrantes, mas na atualidade não é para lá que grande parte dos brasileiros está se dirigindo. Hoje a região que recebe a maior porcentagem de imigrantes no país é a região Centro-Oeste.
E isso é consequência direta da expansão da fronteira agropecuária, que fez com que surgisse um novo foco de trabalho, com a agroindústria, que é voltada para a agricultura de exportação. A agroindústria é aquela que beneficia os trabalhos oriundos do campo, trazendo uma agricultura moderna, altamente mecanizada, com destaque para o cultivo da soja, o cultivo da cana. Nós temos também a exploração mineral e temos o desenvolvimento avassalador daquela região às custas do desmatamento do cerrado, que é o segundo maior ecossistema brasileiro. Então esses são os principais temas que vocês devem abordar, lembrando em fazer análise para a situação de cada um e assim se aprofundar cada vez mais nos seus estudos. Até a próxima aula.